Mas o CRA, basicamente, a gente está falando do Certificado de Recebível do Agronegócio, né? Um título emitido pela securitizadora e que é um título incentivado. O que significa isso? Ele é um título que goza de isenção fiscal para investidor pessoa física. Como o próprio nome indica, ele está correlacionado ao agronegócio. Então, quais são as possibilidades de empresas dentro do agronegócio que podem fazer emissões de CRA? A gente gosta de usar conceitualmente três grandes verticais para falar de emissores de CRA no mercado brasileiro. O que a gente chama de antes da porteira é a empresa que produz insumos para o produtor rural desenvolver a sua atividade, tá? Então pode ser desde uma empresa de fertilizantes, desde uma empresa química de defensivos agrícolas, ou desde cooperativas, ou revendas de insumos. São esses players que estão antes da porteira, mas tem um relacionamento com o produtor rural. Sempre quando a gente fala de CRA, sempre você vai buscar como centro no CRA uma relação entre as empresas que estão emitindo CRA e o produtor rural. Então quem está antes da porteira, como fornece insumos para a produção rural, para que o produtor rural desenvolva suas atividades, esse player geralmente faz uso de emissão de CRA no mercado brasileiro. A segunda vertical é dentro da porteira. Dentro da porteira é de fato o produtor rural, tá? Então o produtor rural ali que desenvolve suas atividades, seja um produtor de soja, um produtor de milho, algodão, esse cara naturalmente pela regulamentação, ele pode fazer uso da emissão de CRA. E aí depois tem o depois da porteira, que são todas as empresas que compram ou prestam serviço para o produtor rural no pós-produção. Então, desde uma empresa de logística, um supermercado, por exemplo, todos esses têm uma correlação com o produtor rural e eles podem fazer emissão de CRA também. Mas recentemente a gente teve algumas mudanças na regulamentação que limitaram um pouco a emissão de CRA e de CRI no Brasil. E o que estava acontecendo é que o pessoal estava esticando muito a corda no sentido de falar que tinha essa relação com o produtor rural. Empresas que você não reconhecia naturalmente com elo com o produtor rural estavam fazendo emissões de CRA ou de CRI no caso imobiliário. E qual que é a maior preocupação é que como é um título incentivado, você sempre vai buscar na essência da lei do porquê que existe esse incentivo fiscal. E no final do dia ele existe para fomentar a produção rural. Então se você está permitindo que empresas que tenham, por exemplo, grande parte da receita não correlacionada com a produção rural, mas tem algum relacionamento com o produtor rural, existiu uma preocupação de você desnaturar um pouco esse incentivo fiscal. Então, recentemente, a gente teve algumas mudanças na regulamentação sobre isso. E aí, entrando agora um pouco nas estruturas de CRI, né? Como também o próprio nome indica, ele está correlacionado ao mundo imobiliário. Também existe o incentivo fiscal. Quando ele foi criado, se entendeu que existia uma necessidade de fomentar o imobiliário no Brasil e por isso que criaram esse incentivo fiscal lá atrás. Naturalmente, quando a gente fala de imobiliário, as pessoas sempre vão pensar em incorporadoras, construtoras, mundo de loteamento, tá? Esses são os captadores tradicionais para esse mundo de CRI, desde uma incorporadora que está construindo uma incorporação residencial ou comercial, até, no meu exemplo, uma empresa que tem ativos imobiliários e faz locação desses ativos e quer antecipar esse fluxo de recebíveis ao longo do tempo, até uma empresa que constrói loteamentos, tá? Então, usualmente são esses os players que fazem emissões de CRI no mercado. Mas engana-se quem acha que a gente restringe a possibilidade só aí. Empresas que tenham capex imobiliário, quando eu falo capex aqui é investimento imobiliário para algum projeto, alguma finalidade específica, como você tem essa correlação com o mundo imobiliário, essas empresas também podem fazer emissões de CRI. Então, um exemplo prático é uma empresa de capital fechado que ela vai construir uma indústria, por exemplo, ela vai construir mais uma planta fabril e ela precisa levantar dinheiro para fazer esse investimento. Uma possibilidade, sim, seria fazer através do CRI. Antes, até essa mudança de regulamentação que eu falei para o CRA, que foi recente, coisa de 2-3 meses para cá, toda e qualquer empresa que tivesse esse custo imobiliário a incorrer para frente, elas poderiam fazer uso, sim, da emissão de CRI. Só que como no CRA também existia a preocupação de não desnaturar a essência do incentivo fiscal, vieram algumas limitações nesse sentido. Então, empresas que tenham capital aberto e que não tenham pelo menos 2
2/3 da receita concentrado no mundo imobiliário, mesmo que tenham a finalidade de levantar recursos com objetivo imobiliário, essas empresas não podem fazer CRI. Então, geralmente, a gente aqui está falando de CRI de uma possibilidade de empresa que não é tradicionalmente incorporadora, construtora, loteadora, mas que é de capital fechado e quer levantar dinheiro para alguma finalidade imobiliária. Essas empresas também podem emitir as figuras dos CRIs.